Oh shit, here we go again. Hype. Hype é uma coisa muito boa ou muito ruim. Às vezes pode te deixar muito animado pra um filme que parece que tem tudo de bom. Ou muito animado pra um jogo que... mais ou menos. Hype pode te fazer gostar de diversas coisas. Ou odiar profundamente. Depende de como foi a sua experiência durante esse hype. E bem, hype é uma coisa que tem todo ano. Cada ano tem uma coisa diferente pra gente hypar. Filme, série, jogo, anime... tudo suficiente pra gente ter aquele gostinho de hypar algo que vai lançar e se sentir muito feliz depois com aquela cena maravilhosa que você quer ver. Só que, às vezes, hype tem o negócio da queda, eu falei. Ai meu Deus, que agonia do caramba. E hoje eu vou falar da cena que quase acabou com o anime. Que minimamente ferrou a popularidade de um anime de uma maneira tão brusca, mas tão brusca, que vocês não estão ligados, que estourou a bolha desse anime, estourou, não era só o pessoal que assistia ele, era o pessoal que não assistia anime, era o pessoal que não assistia aquele anime, todo mundo só falava daquilo, e um ódio se espalhava, parecia que tinha tido, sei lá, que o Brasil tinha perdido de 7-1 de novo, é esse o nível. E nós vamos voltar pro nosso querido ano de 2016, onde tinha Olimpíadas, tinha palhaço assassino na rua, quem lembra dessa bodega, a Lola Forms e principalmente, que eu preciso relembrar todo mundo, Pokémon GO lançou naquele ano. Começou a ficar interessante. Ele foi lançando de país em país e você já deve estar lembrado. Se você não lembrar porque era jovem demais, porque eu sei que tem gente que aqui que era criança, Pokémon GO naquela época tava lançando em cada país e era um surto absurdo. Tinha matéria em todos os canais de televisão, todo mundo só falava daquilo. E no finalzinho de julho, eu não lembro se foi no finalzinho de julho ou no iniciozinho assim de agosto, eu lembro que foi um dos dois, acabou tendo um grandiosíssimo marco. Lançou o Pokémon GO aqui no Brasil. E gente, sabe aquele ditado? Só quem viveu sabe, meus amigos. Foi sensacional, pelo menos pra mim foi. A gente saía em parque pra capturar Pokémon aqui perto de casa, ou saía aqui na rua mesmo, foda-se, vamos lá até a padaria e capturava Pokémon. Todo mundo queria completar a Pokédex, os mitos absurdos. Ah meu Deus, se você, sei lá, capturar uma Magikarp pra ficar girando 3 vezes solar, ele evolui e vira um Gyarados Shine, bonitíssimo quando é mentira. E eu tenho um Gyarados Shine e não precisei fazer nenhuma dessas merdas. Creepypastas. E não só isso, graças ao Pokémon GO, um hype do caramba por Pokémon acabou sendo gerado. E não importava se você conhecia Pokémon ou não. Se você não conhecia, você conhecia agora Pokémon. Todo mundo conhecia Pokémon agora. Todo mundo só falava disso. Tinha tudo que é tipo de vídeo no YouTube de Pokémon. Eu não falo nem no sentido que, não tem atualmente. Tem bastante vídeo de Pokémon ainda hoje em dia. Mas, naquela época era absurdo. Você piscava e saía mais 3 vídeos sobre um tema, às vezes um tema bobo, às vezes um tema muito interessante, mas tava tudo girando em torno de Pokémon e Pokémon GO principalmente nesse ano de 2016. Pelo menos durou uns 2 meses mais ou menos dessa hype, né? Mas se teve uma coisa que conseguiu ganhar um boost absurdo no hype junto com Pokémon GO, que tinha lançado praticamente em quase todos os países até aquele presente momento, foi o anime de Pokémon, que na época estávamos na saga XYZ, que é aquela saga que tem o Ash Greninja, o Ash tá em Kalos, etc. Bem, eu sei que esse vídeo vai desamputar muita gente, mas a gente vai falar daquela cena. Aquela cena que foi lançada há fatídicos 5 anos atrás, em 2016. Sim, em 18 de agosto de 2016, a gente teve a final da Liga Kalos. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! A Liga Kalos é uma liga que estava muito hypada, porque depois de muito tempo com o Ash perdendo, a gente criou expectativa, tanto pelo hype do Pokémon GO, que tinha propaganda na televisão com o Pokémon GO, com o Ash, quanto também lá no Japão, que eles estavam hypando muito graças ao Pokémon GO. Cara, esse anime ele ia pegar um hype de um jeito ou de outro, mas ele não teria pegado um hype tão absurdo se não fosse Pokémon GO. É disso que eu tô falando, aquilo ajudou pra caramba. Todo mundo só falava dessa luta final entre o Alan e o Ash. Naquela época, foda-se todo o resto, foda-se Dragon Ball Super, foda-se Boruto, se bem que foda-se até hoje. Tudo isso, a gente só ligava para o Pokémon. E talvez seja até por isso que eu não comecei a assistir ReZero naquela época, porque eu só queria realmente saber o que ia acontecer naquela luta. Mas, bem,
Eu acho que você sabe o resultado. Não posso mostrar muitas imagens, porque senão vou levar strike. A empresa de Pokémon só não é mais chata que a Toei, que realmente dá um strike se eu colocar qualquer cena de One Piece ou de Dragon Ball aqui. Mas você sabe o que eu tô falando. Aquela cena que parecia que colocou esperança na gente. O Ash tava com um time bolado. Ele tinha Pikachu, Ash Greninja, Talonflame, Goodra, Hawlucha e Noivern. Cara, olha esse time bolado. Todos os Pokémon, tirando Pikachu, mas ele já é um Pokémon naturalmente OP, totalmente fortes. Só o Pikachu solou 2 pseudo-lendários. O hype tava num nível absurdo. Dessa vez o Ash ganhava. Não foi igual em Unova, que o Ash tava com um time bosta e mereceu perder pra um cara que só usou 5 Pokémons. Ou ensinou que o cara tava usando um Darkrai e um Latios, que também é chutar o pau da barraca de um jeito absurdo. Não era igual naquelas ligas. Aqui tinha esperança. Tava uma luta razoavelmente equilibrada. E o único Pokémon que tinha sobrado era o Charizard. Esse Charizard do capeta que acabou com o sonho de muita pessoa. Junto com o Alan, que do nada decidiu: Liga Pokémon, que interessante, vou participar. Em menos, sei lá, uma temporada ele pegou todas as 8 insígnias e foi lá acabar com o sonho do menino Ash. Não tem como, gente, não tem como aceitar isso. E principalmente, que luta roubada. E eu não tô falando nem do roubado em si, é roubado mesmo. Esse cara tava acumulando poder de outras Mega Evolução e tava dando um boost no Charizard dele absurdo. Então, já tava roubado aí. Mas, bem, isso aí ninguém sabe até hoje, além do próprio Alan. Fica na sua consciência, né, Alan? Fica na sua consciência, né, Alan? Mas ok, a luta em si foi absurda. E mesmo que o Ash Greninja estivesse em uma certa desvantagem, porque o Charizard tinha Thunder Punch, que é super efetivo, mesmo assim ele não foi acertado nenhuma vez por um Thunder Punch. Foi ele que deu mais dano no Charizard. E ainda finalizou com um Warrior Shuriken gigante que até hoje ninguém sabe explicar essa bodega. E parecia que finalmente teríamos a vitória do Ash, porque o Pokémon dele tava quase sem nenhum arranhão, só levou um dano tipo fogo que não é super efetivo. Então tava totalmente equilibrada essa luta, o Charizard ia perder. Mas o Ash Greninja cai de exaustão e a vitória vai pro Alan. Isso me irrita! Não vai dar! Meus amigos, que merda foi essa? Ok, todas as outras ligas a gente ficava bravo, mas a gente entendia porque o Ash perdia. Isso aqui não faz sentido. Como ele perdeu? Como? Os roteiristas são uns merdas nesse momento, porque eles falam ainda na nossa cara: se o Ash ganhar uma liga Pokémon, o anime acaba, então ele não pode ganhar. Cara, vai tomar no c... essa piada aqui não. Seus filhos de uma Kenga, acaba com o Ash, acaba com o anime, mas fazer ele ganhar essa liga. Eles colocaram tanta expectativa na gente, tinha tanta dicasinha que o Ash ia ganhar dessa vez, mas não, ele perde. E foi ridícula a maneira, 5 anos e ninguém superou isso até hoje. E lembrando, tinha muita gente acompanhando Pokémon naquela época, muita gente, mas tipo muita mesmo, por causa do Pokémon GO, que tava num hype absurdo ainda em agosto e que ia pendurar mais ou menos até setembro, mais ou menos. Então, cara, a decepção foi absurda, mas principalmente o Go ajudou muito esse anime. Todo mundo só falava disso, estourou a bolha de Pokémon e foi parar em outros lugares, porque tinha gente que, mano, ninguém nem sabia o que era Pokémon ou não gostava e ficou se perguntando o que aconteceu. Sem zoeira, minha mãe não gosta de Pokémon e ela veio me perguntar: o que aconteceu que tá todo mundo falando de Pokémon, que eu tô vendo matéria, o que aconteceu? Eu acho que perdeu, mas por que dessa vez tão puta? Ele não sempre perde? Eu mostrei. Mas que merda, isso aqui foi roubado, mano, era água, caramba, mesmo não sendo super efetivo naquela época, era água, e não tinha muito o que fazer, o resultado não podia ser mudado, tivemos um arco até que legal com o Zygarde, mas a decepção continuava. Inclusive, a audiência do anime tava muito alta na época, batendo de frente com Dragon Ball Super e uma cacetada de anime que era mega hiper hypado na época. E aí começou a decair depois da derrota. Decair muito. E só pra você ter ideia, isso continua até Sun Moon. E não entenda mal, eu curti Sun Moon, eu achei legal. Mas você já tava com hype lascado. Totalmente, poxa, eu desperdicei minha vida acompanhando essa liga. E aí eles te anunciam Sun Moon. Que não me entenda mal, foi um ótimo anime na minha opinião. Mas quando você sai disso pra isso, é impossível você não olhar torto, principalmente depois do final da liga, que você pensa: o anime vai ficar mais infantil, vai ficar mais merda, não tem como não quero mais ver. Inclusive Sun Moon tinha uns picos de audiência legal, mas muito dele decaiu em audiência, e não era porque o anime era ruim, ele era bom, pra ser sincero, era bom. Tinha coisa que era muito melhor em Sun Moon do que em XY, mas não deu. O hype que o pessoal colocou na Liga Kalos traumatizou todo mundo. Ninguém mais queria saber de Pokémon. O trauma tava feito, a besteira tava feita. A Pokémon Company
se ferrou. Mas isso foi razoavelmente bom, porque isso deu mais liberdade aos roteiristas do anime, que agora podiam fazer coisa diferente. Um bom exemplo disso é que em Sun-Moon o Ash não capturou o passarinho regional, o que já é bem diferente. E ele capturou ainda no lugar uma Ultra Beast e um Pokémon mítico. Então, isso aqui é inovação. Só falta um lendário, que ele quase capturou também nessa região e praticamente tem um lendário. Então, essa região foi bem inovadora nesse quesito. O Ash também conseguiu a mecânica da região nessa temporada, coisa que ele não conseguiu em Kalos. Kalos ele nunca teve uma mega evolução. Talvez hoje em dia tenha umas dicas que ele pode ganhar uma bem próximo, mas por enquanto ele não tem mega evolução. Isso aí é um fato. Sun-Moon teve um final muito bom, um desenvolvimento de personagem, um arco de personagem, pokémons legais pro Ash e finalizou bem. E até que aumentou um pouquinho no finalzinho a audiência, mas não era nível XY. Não era aquele nível que tava, tipo, as coisas mais assistidas do Japão. E se fosse contar a pirataria, uma das coisas mais assistidas do mundo. E também já tinha acabado o hype do Pokémon GO e etc. Então, não tinha muito o fazer. Até que lançou Pokémon Jornadas, que é o anime atual de Pokémon. Por que eu preciso falar dele? Bem, porque tem coisa interessante nesse anime. Um protagonista que quer agora, já que o Ash já venceu a Liga Alola, ele quer vencer o Mundial de Pokémon. Ele quer se tornar o campeão do mundo e derrotar o mais forte do mundo. Que é totalmente diferente e não tem como ficar repetindo isso durante todas as temporadas. Então tem uma grande chance do Ash dessa vez ganhar. Ou se ele perder, tudo vai mudar. De um jeito ou de outro, as coisas vão mudar daqui em diante. A segunda coisa, parceiro do Ash Gold não tem um sonho meio genericão. Ele quer completar a Pokédex, que é um sonho de muita gente, inclusive o meu. Que pena que eu nunca vou realizar, tão perto, tão longe. Mas ainda assim, é um sonho bem diferente do que a gente tá acostumado. O moleque até captura Pokémon lendário, esse moleque aqui é um orgulho. Mas não só isso, a captura do Ash tá totalmente diferente. Se eu falei que antes ele não capturava mais o passarinho regional, aqui nem o inicial ele pegou. Nem o inicial da região, inclusive que ele tá viajando por todas as regiões, então não necessariamente precisava capturar os de Galar. Mas aí, ele capturou um Dragonite, um Gengar, que provavelmente é Gigantamax, um Lucario, um Surfet e um Dracovish. E tirando o Surfet, que é um Pokémon mediano, todos eles são Pokémons fortes. Muito fortes, principalmente esse Dracovish e esse Dragonite. Puta que pariu, que bicho OP. Mas mesmo assim, são pokémons fortes. O Ash tá ganhando de personagens antigos que retornaram, inclusive mais recentemente. E até mesmo teremos o retorno da minha waifu, Cynthia. Então o anime Pokémon finalmente tá dando uma mudada. Ele tá ficando em alta no Twitter e em outras redes sociais mais facilmente. E também um hype tá sendo gerado em cima dos Jornadas lá no Japão. Eu não sei se tá sendo gerado aqui no Ocidente, mas como eu não falo muito de Pokémon, eu não falo há muito tempo, eu vim falar aqui, dê uma chance ao anime Jornadas. É isso aqui no vídeo. É uma cena decepcionante, aquilo ali marcou negativamente a década passada e Pokémon, isso aí é de fato, como fez recentemente 5 anos daquela cena, eu achei que era legal a gente reviver 2016 e o ódio que todo mundo teve. A única coisa que levantou um pouquinho mais o hype da galera na época foi o beijo do Ash da Serena. Sim, nosso garoto perdeu o BV, mas isso não ajudou muito, porque ia ter Sun-Moon e o pessoal não tinha hype nenhum pra Sun-Moon. Então, meio que aquele beijo só deixou as pessoas mais tristes, porque não ia ter uma jornada com Serena. Agora em jornadas tem até possibilidade dela voltar. E em que conclusão estou querendo chegar com tudo isso? Bem, hype é uma coisa que vale ou não vale a pena? Nós hypamos tanto 2016 e foi uma decepção tão grande, porque agora eu hyparia o anime Pokémon ou qualquer outra coisa. Independente da minha opinião, independente de se eu gostei ou não, se o hype chegou nas minhas expectativas, pode ter me decepcionado pra caramba, é bom. Isso gera um engajamento muito grande, a gente fica pensando, falando sobre tudo aquilo, a gente gosta. Então coloque hype nas coisas. Eu sei que a queda depois pode ser grande, pode ser muito grande, mas vale a pena ainda sentir hype. E é isso que eu acho que vale a pena nesse anime. Eles estão dando fanservice e eu acho que o jeito que a gente pode mostrar que a gente tá gostando, que a gente é fã e que é service, é comentando e assistindo esse anime, assim como a gente colocou hype em 2016. Vamos colocar hype nisso aqui também, gente. Eu quero ver uma luta entre o Ash e a Cynthia, tá praticamente confirmado, então vai ter muita coisa legal, tem muita coisa para se conversar ainda sobre esse anime. Então o que eu mais quero dizer é, coloque hype nas coisas, mesmo que depois a queda seja grande, muito grande, ainda assim vale a pena a gente ter um pouco de hype pra gente se sentir mais feliz.
Sem falar que eu quero trazer alguns vídeos de vez em quando de Pokémon. Não semanal, porque isso aí já fica com o Mantovani, isso aí é contigo. Mas de algum episódio ou outro que eu acho interessante. Igual esse do Volkner, que foi muito legal. Ou talvez da luta do Ash contra a Cynthia, ou outro personagem antigo que retornou. Eu quero mesmo. Eu sei que vai flopar e que esse vídeo vai ser um grandiosíssimo e o maior flop dos últimos tempos aqui no canal. Mas eu quero. Então, se você puder ajudar, fazendo favor, por favor, compartilha aí. Comenta embaixo o que você achou, sua opinião sobre tudo isso que eu falei também. Muito obrigado por você assistir até aqui. Se você me aguentou até agora, meus parabéns, tome seu bolo. Você merece muito. E muito obrigado a todos os membros também. Eu me despeço de todos vocês. Pensa aí no que eu falei. Fui!